Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo aqui em mais uma aula de Química. Como eu havia prometido para vocês, estou disponibilizando essa aula da unidade 4, está na apostila 1 ainda, sobre classificação da matéria, substâncias e mistura. Então vamos acompanhar como é que desenvolve essa aula aqui. Olha só, tudo que a gente tem, tudo que a gente vê e o que a gente não vê, ela é formado por matéria. Então a matéria é uma substância ou uma mistura que ocupa lugar no espaço. Tem volume, tem massa, às vezes uma massa muito pequena, uma massa muito ínfima, mas ela possui uma massa. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, voltando aqui. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, desde o concreto desse prédio aqui, a camiseta desse cara, o material que é feito cone, essa placa de pare aqui, a bicicleta que o cara está andando, todas essas matérias, ou elas são substâncias, ou elas são misturas, tá? Então, tudo que nós vemos e o que nós não vemos. Então, o ar entre eu aqui e a câmera, né? O ar que existe em volta da sua face aí, o ar atmosférico, que é feito de gases como nitrogênio, oxigênio, CO2. Esse ar que eu estou expelindo aqui, ó, CO2, ele é feito de uma matéria. Que matéria é essa? Aí eu vou classificar se ela é uma substância ou se ela é uma mistura. Então nós vamos ver hoje nessa aula a caracterização de uma substância ou uma mistura. Então, lembrando, tudo que nós temos na face da Terra, inclusive lá no universo, né, alguns gases, alguns materiais, precisamente eles são feitos de matéria, tá? E aí a gente vai ver como que a gente representa essa matéria aí. Então vamos lá. Então, a nossa classificação aqui como matéria, ela pode ser composta, né? A matéria pode ser composta de uma substância pura, aonde eu divido ela em substância simples ou composta, ou ela pode ser uma mistura. A mistura nós já vimos, nós já trabalhamos com ela, principalmente na parte de separação. O que é uma mistura? Uma mistura é um aglomerado de matéria, ela é um aglomerado de átomos que eu posso classificar como homogênea ou heterogênea. Então vamos ler o que está escrito aqui, ó. A matéria se divide em dois grupos diferentes. Ou elas são substâncias puras, e daí essa substância pura pode ser simples ou composta. Ou ela é uma mistura, ou a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Perceba que a gente sempre tem a necessidade de classificar as coisas. Então, quando ela não encaixa num modelo, quando ela não encaixa numa classificação, ela pode ser classificada de uma outra maneira. Então, percebam aqui. Substância pura, como o nome sugere, é uma substância pura, isenta de outras substâncias e que representa propriedades físicas bem definidas. Então isso aqui é importante. Uma classificação de uma substância pura, ela tem as suas propriedades físicas e químicas bem definidas. O que são essas propriedades? A gente já vai ver no slide seguinte. Já a mistura é formada por duas ou mais substâncias, cada uma delas denominada componente. Então veja só, a mistura é um aglomerado de substâncias puras. Aí essas substâncias puras podem ser simples ou compostas. Tudo bem? Vamos seguir aqui? Vejamos aqui, ó, eu tenho uma substância composta e uma simples. Vamos analisar essa simples primeiro. Ele está dizendo aqui, ó, que essa latinha de alumínio, ele possui aqui na sua face, aqui, por exemplo, no seu topo da latinha, substância simples. Quem que é a substância simples aqui? O alumínio. Eu só tenho átomos de alumínio. Opa, átomos. A gente já vai ver na sequência o que são esses átomos, embora vocês já devem ter visto. Então, só tenho átomos de alumínio. Então, opa, substância simples, ou seja, substância pura. Simples, ela só é feita de um único átomo. E aí a gente tem mais de 118 átomos cadastrados aí pelos químicos na tabela periódica. A gente vai ver isso na sequência. Já uma substância pura composta, ela é formado por um componente, né, vamos dizer assim, algumas partes, que contém átomos diferentes. Quem que são esses caras aqui? H, H e O. Então ele é formado aqui pelo oxigênio, tá?
o oxigênio e o hidrogênio, né? Ou seja, H2O, H e oxigênio. Então, essa substância aqui, ela é pura, composta, e ela tem algumas classificações, algumas propriedades. Por exemplo, ela tem um ponto de fusão a 0 graus, ela tem um ponto de ebulição, ou seja, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, no caso, temperatura de ebulição a 100 graus, e a densidade é 1 grama por ml nessa temperatura aqui. Muito bem definido. Então, por isso que ela é uma substância composta. Substâncias têm pontos de ebulição e fusão muito bem definido. Mesmo assim, a substância é simples também. Olha só, ponto de fusão, 660 graus Celsius. Ponto de ebulição, 2.519 graus Celsius, e a densidade 2,7 gramas por ml. Então, duas coisas que a gente vai botar em prática agora. Substância pura pode ser a substância composta, feita de diferentes átomos, ou a substância simples, feita de um único átomo. E o que elas têm em comum? Propriedades físico-químicas parecidas, ou propriedades físico-químicas definidas seria o termo mais correto. Então, definidos como ponto de fusão e ponto de ebulição, e a densidade também, tá? Então, ó, vamos seguir. Então, da onde que vieram todos esses formadores das substâncias simples e das substâncias compostas? Isso aqui, ó, 99,999% dos átomos estão aqui. Pô, mas não estão 100% dos átomos? Não. Pode ser que a gente daqui a 100 anos a gente encontra um outro átomo aí no subsolo de uma caverna, alguma coisa parecida, que ele vai entrar aqui na tabela periódica. Então, hoje a gente tem esses átomos. 2020 a gente tem essa catalogação aqui. Então, 118 átomos, 92 átomos naturais. Então, desses 118, 92 átomos, por exemplo, principalmente dessa região aqui, os metais, ametais e os ametais aqui, ó, juntamente com os gases nobres, eles conferem os 92 átomos naturais. E essa junção de átomos, ou seja, como se fosse pecinhas de Lego, que vai dar as propriedades para a gente produzir a matéria. E aí a matéria vai se dividir em simples e compostas para substâncias e para as misturas entre homogênea e heterogênea. Vamos seguir? Então, olha só. Uma nova ilustração. Então, essa ilustração é a representação da matéria em termos de substância simples. Eu tenho um gás nobre aqui. O que é um gás nobre? O hélio, o argônio, o xenônio, eles são únicos átomos. Eu não tenho hélio He2. Por quê? Porque o átomo de gás nobre, ele por si só já fica estável. É aquela teoria do octeto que eu acho que vocês já devem ter visto, senão a gente vai ver mais à frente. Agora, eu tenho o gás nitrogênio, eu tenho N2. N sozinho é só na tabela periódica, nitrogênio N é na tabela periódica. O gás que eu tenho na atmosfera, que compõe 78% da nossa atmosfera, é N2. O gás ozônio, olha só, O3, ozônio lá na camada de ozônio, ou a liberação de alguns componentes como ozônio aqui também na superfície terrestre, são 3 átomos de oxigênio. Veja o fósforo aqui. O fósforo são 4 átomos de fósforo, P4. O gás hidrogênio, H2, um alto combustível aí, né? Combustível do futuro, vamos dizer assim. Hidrogênio, ele é feito pela eletrólise da água. Então, H2, ele só fica estável dessa maneira. Oxigênio, o gás da vida, né? Então, O2 é o oxigênio, O2, dois átomos de oxigênio. Todos esses sistemas aqui, pessoal, O2, O3, N2, o hélio não, mas o fósforo e o hidrogênio compõem o que a gente chama de molécula. Então, uma molécula simples, só tem um único átomo configurando ela. Vamos ver o oposto disso? O oposto disso é substância composta, feita por átomos diferentes, H2O.
ou seja, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa é a molécula da água. O cloreto de sódio, o NaCl, que é o sal de cozinha, o pozinho branco que a gente tem para temperar os alimentos, eles são feitos de 2 átomos, o sódio e o cloro. Então, é uma substância composta, substância pura composta, tá? Ácido clorídrico é um ácido que a gente tem no estômago, HCl, ou seja, o cloro e o hidrogênio. Metano, gás de efeito estufa. Esse gás de efeito estufa, decomposição da matéria orgânica, queima da matéria orgânica, eu tenho a produção de gás metânico. Gás cianídrico, HCN. Quais são os átomos que pertencem aqui? Hidrogênio, carbono e nitrogênio, nessa configuração. Isso aqui é uma molécula que foi formada por 3 átomos diferentes. Gás cianídrico, gás que foi usado principalmente pelo Hitler para matar os judeus, né? A câmara de gás era feita desse gás aqui. Amônia, ó, NH3, o N no centro e uma molécula com 3 pontas de hidrogênio. Então, isso configura uma substância composta. Então, substância pura, simples, eu só tenho um único átomo e ele se repetindo dentro da molécula. Substância pura composta, eu tenho no mínimo 2 átomos diferentes ali, tá? No mínimo. Por quê? Porque eu tenho como exemplo aqui o HCl, ó, hidrogênio e cloro. Vou ver o que tem mais à frente? Olha só, uma nova configuração, né? Uma nova representação dessa molécula. Isso aqui é uma molécula de oxigênio, ó. 2 oxigênio, O2. Aqui uma molécula da água. Ele fala que o hidrogênio é o branquinho e o vermelho é o oxigênio. HHO, H2O. Etanol, o nosso gás, o nosso combustível, né? O nosso líquido combustível, o que a gente abastece o carro e também produz bebidas alcoólicas. Etanol. Então, o carbono é essa bola escura e o branco é o hidrogênio e oxigênio é o vermelho. Mesma coisa para o dióxido de carbono, CO2, um único C com 2 oxigênio. Etileno glicol, olha aqui a molécula de aspirina, carbono, 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 num anel aqui, nesse aqui é um anel aromático. A gente vai ver mais à frente esse tipo de estrutura. Então, substância pura simples, substância pura composta, todas essas aqui, ó, porque tem diferentes átomos. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Uma outra definição, aqui eu poderia ter átomos de um único elemento, como quem aqui? Como os gases nobres. Somente os gases nobres, eles vêm sozinho, com um único átomo, como xenônio, Xe, o hélio, He, tá? E aqui, por exemplo, uma molécula de oxigênio, né? Então, molécula de oxigênio, eu tenho O2, O2. Que molécula poderia ser essa aqui, ó? Se eu entender que isso aqui fosse um enxofre, poderia ser o trióxido de enxofre, tá? O enxofre com 3 hidrogênios, ou nitrogênio com 3 hidrogênios, que é a amônia, tá? Isso pouco importa. O que ele quer mostrar para vocês aqui é que eu tenho elementos do átomo, né? Um único átomo, biatômico, 2 átomos, constituindo uma molécula simples, moléculas compostas, e aqui eu tenho a mistura. Então, olha só, a partir do momento que eu tenho várias substâncias simples ou compostas juntas, eu não tenho mais uma definição de propriedades, por exemplo, como ponto de ebulição, ponto de fusão, eu tenho uma mistura. Eu possuo agora uma mistura de substâncias. Então, uma mistura de substâncias configuram a matéria. Então, olha só. Aí a gente já avança para mistura. Então, o ar que a gente tem aqui, ó, esse ar que nós estamos respirando aqui, é feito de mistura. É uma mistura. Quem que está lá dentro? O azoto. O azoto é nitrogênio, tá? N2. Azoto. Eu tenho oxigênio ali dentro, não tenho? O2. Eu tenho dióxido de carbono aqui, não tenho dióxido de carbono, CO2. Eu tenho vapor de água, ou seja, eu tenho H2O aqui na forma de gás. Tudo bem? Na água do mar, ó,
eu estou falando do ar, né? Ou seja, do vapor, do gás. Agora eu vou falar do líquido. O líquido que aqui é representado pela água do mar. Eu tenho a água, H2O, forma líquida. Eu tenho o cloreto de sódio, que é o NaCl, então é um composto iônico. Eu tenho de novo o O2, substância simples. O NaCl, né, o cloreto de sódio, é uma substância composta. E outros minerais, como cálcio, magnésio, fósforo, tem uma série de outros minerais ali dentro. E aqui, e o solo que a gente vive aqui? Ou seja, um exemplo aqui na areia. A areia tem outros minerais como fósforo, magnésio, potássio e a sílica. É um elemento sílica, vem do silício, é o óxido de silício, que é a sílica. São substâncias compostas. Então, substâncias compostas misturadas no meio formam uma mistura. E daí a gente vai ver que essa mistura, ela se classifica em duas maneiras. Ou ela é homogênea, ou ela é heterogênea. Aí a gente já viu isso. Homo, eu só tenho uma fase. Eu tenho praticamente, se eu estou falando de líquido, eu tenho uma solução desse cara. Eu não consigo distinguir aonde começa uma e aonde termina a outra. Se eu pegar, por exemplo, um frasco onde eu tenho somente água, por exemplo aqui, ó, água, essa água não está pura. Essa água veio da torneira. Essa água tem sais minerais lá dentro. Essa água, na realidade, não veio da torneira, veio do filtro aqui, né, do galão de 20 litros. Então essa água tem sais minerais lá dentro. Então essa água, ela não é a água pura, ela não é somente o H2O, ela é moléculas de H2O mais os sais. Então ela é uma mistura homogênea. Agora, a partir do momento que eu tenho, e aí a gente já viu nas aulas que a gente já avançou, a partir do momento que eu tenho uma substância, né, ali dentro, um líquido que eu tenho duas fases, ou seja, o óleo e a água, eu tenho uma mistura entre o óleo, que são cadeias carbônicas, geralmente vem de extratos vegetais, com a água. A água, H2O. Então eu tenho duas fases muito bem distintas, uma mais amarela e uma mais cristalina. Então eu digo que esse sistema é hetero, diferente, heterogênea. Vamos ver isso na prática. Olha só, mistura homogênea. Mistura homogênea, o que é um álcool hidratado? Um álcool que contém água. O álcool e a água, eles se misturam. Por que eles se misturam? Eu vou adiantar um terminho para vocês aqui que vocês vão usar. Eles são miscíveis. Eles se misturam. Miscíveis, de se misturar, de fazer uma ligação. Por quê? Porque eles têm uma característica que a gente chama de polar. Todas aquelas moléculas, ou elas são apolares ou elas são polares. Mas a gente vai avançar isso depois. Não se preocupem com isso agora. O que é importante vocês verem é o aspecto visual. Eu tenho na mistura homogênea um aspecto uniforme, um aspecto contínuo, como se fosse uma solução. Isso aqui, ó, quando eu pego essa água aqui novamente, ó, como se fosse álcool e água. Eles se misturam. Eu tenho uma única, opa, volta aqui. Eu tenho uma única fase e dois componentes. Eu estou dizendo que é dois componentes, tá? Água e álcool. O soro caseiro, o que é o soro caseiro? Uma única fase. Eu estou misturando ali três componentes: a água, o sal e o açúcar, tá? E aí a gente vai ver na aula 5, na realidade já vai estar disponibilizado para vocês a unidade, não a de mistura, a unidade onde eu digo como que são feitos as misturas, vamos dizer assim. Eu mostro para vocês aqui que o processo que eu diluo o soro, ou seja, diluo a água, sal e o açúcar, é um processo físico, é um processo, não é um processo químico, é um processo físico. Por isso que eu consigo formar uma solução altamente homogênea, não há novos compostos aqui dentro, tá? Então, a solução que eu tenho numa mistura homogênea, ela tem um aspecto uniforme. A nossa água mineral aqui, ó, a água mineral ela é feita de todos esses metais aqui, ó.
todas essas substâncias nessas concentrações aqui, ó, que às vezes são muito. Por exemplo, o cálcio, eu tenho 15,51 miligramas por litro. Então, se eu beber um litro de água, eu estou ingerindo 15 miligramas. Então, todos esses caras aqui estão dissolvidos nessa água. Então, essa água é uma solução, é uma mistura homogênea. Só para líquido? Não, para sólido também. Veja só, eu tenho uma medalha de bronze aqui. O que é bronze? Bronze é uma liga entre cobre, Cu, que está lá na tabela periódica, e o estanho. Se eu tivesse somente uma medalha de cobre ou fio de cobre, por exemplo, esse fio que vocês já devem ter visto na elétrica, esse fio de cobre, ele é uma substância pura simples, tá? Substância pura simples. Mas a partir do momento que eu misturo esse cara com outro, eu tenho o quê? Eu tenho uma mistura, ok? Eu tenho uma mistura. Então essa mistura ela pode ser homogênea, desde que eu não encontre nenhuma parte aqui que seja diferente dessa liga, porque eles fazem uma liga metálica. Tudo bem? O contrário disso aí, mistura heterogênea, eu tenho o quê? Eu tenho duas fases no mínimo, é bifásico, tá? Eu tenho duas fases, eu posso ter um único componente, olha só. Água no estado líquido e água no estado sólido. Eu estou vendo duas fases aqui. Uma é sólida e uma é líquida. Agora, eu posso ter duas fases do mesmo jeito e dois componentes, como a água e o óleo. Ó, eles são immiscíveis. Aqui também são, ó, immiscíveis, mas eles são immiscíveis pelo estado da matéria aqui. Um é sólido e o outro é líquido. Então eu digo que o aspecto aqui é não uniforme, tá? Esse aspecto é não uniforme ou descontínuo também. Então, a gente viu na aula de separação de mistura que é muito fácil verificar isso. É muito fácil verificar se uma mistura é homogênea ou heterogênea. Bom, mas existem casos que eu não consigo visualizar a olho nu, não tem um aspecto visual. Então, aí a gente entra em alguns detalhes. Por exemplo, olha só, isso aqui é muito fácil. Óleo, água e areia. Então isso aqui é uma mistura heterogênea com no mínimo 3 fases e 3 componentes. Se eu pegar essa areia aqui, então eu vou dividir ela em mais componentes ainda. O granito é feito dessa parte um pouquinho cinza, a parte mais branca e a parte escura, tá? É o quartzo, mica e feldespato. São minerais que estão aqui dentro que compõem o granito. Então, o granito é uma mistura sólida heterogênea. A areia, a gente já comentou, ela é feita de sílica, né? Principalmente óxido de silício. Ela é feita de outros minerais, ela é feita às vezes de argila. Argila são pedaços de terra, né? Vamos dizer assim, de barro. Então, eu tenho vários componentes ali dentro. Agora, algumas misturas eu preciso dar um zoom. Por exemplo, o leite parece ser uma mistura homogênea, mas não é. O leite, ele tem aspectos, principalmente o leite que não é desnatado, né? Ele tem muita gordura. Então, eu consigo ver um aumento pequeno, eu consigo ver as moléculas de gordura aqui, as estruturas de gordura, os coágulos de gordura. Então, eu não tenho uma mistura toda homogênea, eu tenho uma mistura homogênea para o leite. Mesma coisa para o sangue. O sangue, ele não é todo uma mistura homogênea, ele é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque existem algumas espécies moleculares aqui dentro, como na realidade são tipos, né, de partes do sangue, como os leucócitos, o plasma, que eles realmente formam uma mistura heterogênea, tá? Mas isso a nível de microscópio, a gente não consegue ver isso a olho nu. Então, alguns casos eu preciso dar um zoom para poder caracterizar se realmente aquilo é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. E o que realmente isso representa? Veja só, pessoal, se eu tirar um pedacinho desse leite aqui, ó, 1 ml aqui, vir com uma, a gente chama uma pipetinha ou uma agulha, e tirar 1 ml aqui,
Pode ser que eu não represente todo o copo de leite. Por quê? Porque eu peguei uma parte que continha mais essa substância. E aí eu vou fazer uma análise química, essa análise química não bate. Tá? Por exemplo, se eu vim aqui tirar só esse pedaço branco aqui, ó, eu vou estar analisando somente a parte branca. Eu não vou levar em consideração que esse granito tem algumas partes escuras também. Se eu vier aqui nesse sistema aqui, que é muito mais fácil de pegar uma pipeta, colocar aqui dentro e retirar a fração somente de água, eu vou fazer uma análise química e vou dizer que esse componente é feito de água. E não, ele é feito de 3 partes. Então, isso implica na como que eu vou fazer uma análise química desse material depois. Por isso que eu tenho que ter essa precisão, se é uma mistura homogênea ou heterogênea, tá? Então, alguns exemplos que estão na apostila de vocês aí, ó. Por exemplo, cada substância presente em uma mistura pode ser classificada como um componente. Então, cada parte da mistura é um componente. Nem sempre o número de componentes é igual ao número de fases. Então, perceba, água e sal. 2 componentes, a água e o sal. Uma única fase. Água e sal mistura homogênea. Tudo bem? Agora, o que ele está dizendo aqui? Ó? Água, sal e mais sal. O que é aqui? Em soluções, a gente diz que a água ela tem uma certa capacidade de absorver esse sal. Se eu jogo muito aqui, eu formo um corpo de chão. Eu estou vendo esse corpo de chão nesse tubo de ensaio. Então, diretamente, visualmente, isso aqui formou 2 fases. Tá? Só que eu continuo tendo ainda 2 componentes. Então, 2 fases mais 2 componentes, que é o quê? A água e o sal. A água e o sal. Se eu colocar realmente que essa água aqui é água mais sal, eu vou ter uma mistura heterogênea, 2 fases. Então, para ser heterogênea tem que ter no mínimo 2 fases, mas eu tenho aqui ainda 2 componentes, tá? A água e o sal. O próximo, facinho aqui, né? Óleo em cima. Por que o óleo fica em cima? Porque o óleo tem uma densidade menor do que da água. E aqui embaixo, água e sal. Então, 3 componentes, óleo, água e o sal. 2 fases, óleo, água e sal. Então, perceba que eu posso caracterizar esse cara aqui em termos de componentes. Se isso aqui fosse só água, 2 componentes, óleo e água. 2 fases, mistura heterogênea. Mas esse componente aqui, ó, água e sal, forma uma mistura homogênea aqui embaixo. A homogênea aqui embaixo, mas no todo ela é uma mistura heterogênea. E aqui o granito, né? Olha lá o granito. O granito ele é feito de mica, quartzo e feldspato. Aqui ele está moído, não está só a pedrinha ali dentro. Então o que eu tenho aqui em cima? Água e sal. Então tenho 2 componentes. E aqui embaixo, mais 3. Então, forma-se 5 componentes nessa 2 fases aqui, tá? Na realidade, ele coloca 3 fases porque eu consigo distinguir aqui. Se fosse só água, um sal e o granito, seriam somente 2 fases. Mas como ele está vendo, ele está mostrando o pretinho aqui para vocês, a parte mais cinza e a parte branca, ele diz que são 5 componentes, né? 5 componentes com 4 fases, né? Olha lá, água e sal, que eu não consigo ver o sal, e os outros 3 componentes, tá? Então, para a gente fazer um resumão disso aí, eu tenho uma matéria, que ela é dividida em substância e mistura. Essa substância pura, né, ou somente substância, como alguns livros trazem, não precisa dizer que é pura, simplesmente substância. Ela pode ser simples ou composta. Se for simples, é feito de um único átomo. Se for composta, é diferente, ela é composta por no mínimo 2 átomos diferentes, tá? Se essa mistura for homogênea, ela tem uma mistura onde eu não consigo decifrar a diferença entre os átomos constituintes. Por exemplo, latão, cobre e zinco. Onde que está o cobre e onde que está o zinco aqui? Não, eles fizeram uma mistura, fizeram uma liga metálica de igual proporção. Peguei, por exemplo, 50% ou 50 gramas de zinco e 50 gramas de cobre e fiz esse jarro aqui, esse vaso. Já uma mistura heterogênea, eu tenho o que? Por exemplo, água doce e cobre.
Então eu tenho uma água que tem aqui, uma água que contém açúcar, por exemplo, uma água qualquer, eu tenho uma mistura aqui que é homogênea, mas ela ainda é água, e depois eu tenho fios de cobre lá dentro. Então eu tenho uma mistura heterogênea. Eu tenho duas coisas lá dentro que eu consigo visualizar. Tudo bem? Então vamos partir aqui para o exercício, que a gente fixa realmente como que se pede esse tipo de conteúdo, né? Essa classificação da matéria em termos de conteúdo, como que é pedido nos exercícios. Tudo bem? Vamos lá? Então, pessoal, os exercícios ele pode vir dessa maneira aqui, ó. Isso aqui está na página 583. Classifica os itens a seguir em S para substância pura, né, ou substância, e M para mistura, tá? Então vamos lá. O sangue o que é? O sangue é uma mistura que a gente já viu. O vinho é água, etanol no mínimo. Opa, então já formou uma mistura. Salmoura, o que é salmoura? Salmoura é água com sal. Então uma salmoura é uma mistura. Granito, a gente já viu. Granito é uma mistura. O cobre pode ser uma barra de cobre, um fio de cobre. Então o cobre é uma substância pura, tá? É uma substância. Suco de laranja, açúcar, água, vitamina C, mistura. Água mineral é a água, H2O, juntamente com sais minerais. Magnésio, cálcio, potássio, mistura. Ouro, o ouro sozinho, pessoal, o ouro sozinho metal, ou seja, uma barra de ouro, 100% ouro, embora seja difícil, mas 100% ouro é substância simples, substância pura. Agora, quando esse cara está, esse ouro que a gente chama de ouro 18 quilates, é ouro, prata e cobre, ele forma o quê? Uma mistura, tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, que tem outros elementos. O ar não poluído é feito de nitrogênio, oxigênio, ou seja, N2, O2, CO2, tá? Então ele é uma mistura. Medalha de bronze, olha lá, ó, a peça de bronze, cobre e estanho, mistura. Alumínio, ou seja, o pedacinho da latinha lá, ou uma parte da latinha, alumínio é substância simples. Tá? E o leite, que a gente já viu, né? O leite é uma mistura. Tudo bem? Facinho, né? Vamos para o próximo aqui, ó. Página 590. Os derivados do petróleo, como a gasolina e o querosene, são miscíveis. Olha só. A gasolina e o querosene são miscíveis. Então, dentro da apostila de vocês, risquem esse miscíveis aqui, ou, na realidade, coloquem em negrito e digam que ele é misturável, né? Então eles se misturam entre si, eles se misturam. Miscíveis é que se misturam, immiscíveis é que não se misturam. E esse I na frente, ó, immiscíveis não se misturam. Então eles são miscíveis entre si, mas são immiscíveis na água. Observe as fotografias a seguir que mostram um experimento utilizando querosene, gasolina e água. Querosene e gasolina se misturam. Querosene, gasolina e água não se misturam com a água. Desculpa. Querosene e gasolina não se misturam com a água. Qual é o significado da palavra miscível? Tá? Então vamos ver antes aqui essa mistura. Olha lá. Misturei, verti esse cara nesse. Então eu estava aqui mais ou menos com 50 e aqui com 50. Ele foi para 100. Então eu fiz uma mistura. Ela ficou ainda turva aqui, né? Ficou marronzinha porque é o aspecto da gasolina aqui. E depois eu peguei e misturei água. Então olha só, 50, 50 e 50. O volume final deu 150. O que é essa parte de cima aqui? Essa parte de cima é o querosene e a gasolina. O querosene e a gasolina formou uma mistura homogênea. Beleza? O querosene, a gasolina e a água formou uma mistura heterogênea. Olha lá, a água ficou embaixo. Esses dois caras têm menor densidade que a água, porque a água tem densidade 1 e ela foi para baixo, ela é mais pesada. Vamos responder isso aqui? Qual é o significado da palavra miscível? Então, que tem propriedade que podem se misturar, elas se misturam. Quantas fases
apresenta a mistura formada pelos três componentes. Querosene, gasolina e água. Olha lá, duas fases e três componentes. A água é mais ou menos densa do que a mistura entre gasolina e querosene, então a água a gente já falou que ela é mais densa. A água é mais densa, por isso que ela está embaixo, e que a mistura querosene mais gasolina. Querosene mais gasolina. A densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um aqui. Classifique as misturas da tabela a seguir em homogêneas e heterogêneas. Simples, né? Água e álcool. Então, vocês já viram. Então, isso aqui tem que sempre estar relembrando, porque isso aqui geralmente vai pedir para vocês em termos de exercício. Então, duas substâncias, água e álcool, miscíveis. Homogêneo. Misturei homogêneo. Por isso que a gente tem o álcool hidratado. O álcool que a gente abastece o carro é o álcool hidratado. O álcool que a gente faz a solução, daí álcool em gel, por exemplo, ele antes de ser o 70%, ele era uma solução. Ele era 70% de álcool ou seja, num litro, 700 ml de álcool e os outros 30 ml ou os outros 300 ml de água, tá? Água, sal de cozinha dissolvido, homogêneo. Água e gasolina, olha só, gasolina é apolar, água é polar, não se misturam, heterogêneo. Gás oxigênio e gás carbônico. Geralmente, pessoal, eu não tenho definição de minúsculo que a gente fala, né, de fase em soluções gasosas, então é homogêneo. Carvão mais ferro, o que seria? Carvão mais ferro heterogêneo. Então eu tenho o carvão preto e o ferro, não faz uma liga. Agora eu tenho uma liga entre carbono e ferro, que é o nosso vergalhão, né? Então a quantidade de carbono ele se mistura com ferro. Aí eu deixo esse cara mais ou menos duro em relação ao nível de carbono que eu coloco lá dentro. Então olha só, mais uma aqui para a gente finalizar, né? Na página 592. O gás hidrogênio, H2, é considerado o combustível do futuro, pois quando reage com o gás oxigênio, libera uma grande quantidade de energia e forma um único produto da reação água. O esquema a seguir apresenta os estados inicial e final de um sistema no qual ocorre uma reação química. Então, isso aqui é uma reação química. Reagentes, produto, reagentes, hidrogênio molecular H2 e O2. H2 e O2. Geralmente, átomos com um número atômico maior, eu vou representar ele maior. E aí eu produzo água, tá? Ele pergunta, no estado inicial, há uma substância pura ou uma mistura? Logicamente, eu tenho dois gases, é uma mistura. Estado inicial, mistura. Estado final, substância pura. Substância pura simples ou composta? Composta, porque eu tenho dois átomos diferentes. O produto da reação é uma substância simples ou composta? Já respondemos. Composta. Escreva a fórmula química do produto da reação. H2O. H duas vezes e oxigênio uma vez só. Qual é o número de moléculas? É o parzinho. De cada substância no estado inicial. Número de moléculas. Eu vou até desmembrar isso aí, eu acho. Olha lá. 4 moléculas de H2. 1, 2, 3, 4. E 2 moléculas de O2. Qual é o número de átomos de cada elemento no estado inicial? Número de átomos. Vamos ver? 8 átomos de hidrogênio, porque eu tenho uma molécula com 2, 4 vezes. Então, 8 e 4 de oxigênio. 4 de oxigênio. Isso aqui é importante, pessoal, porque vocês vão ver sobre o balanceamento da equação. O balanceamento de uma reação química é em função da primeira lei da conservação de massas de Lavoisier. Ele dizia que tudo que eu tenho desse lado do reagente em termos de átomo, eu tenho que ter do outro lado. Ele só vai mudar a forma. Então eu não perco nada e eu não crio nada. Ele somente se transforma, tá? Então, e daí? Qual é o número de moléculas no estado final? 4 moléculas de água. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4.
Qual é o número de átomos de cada elemento químico no estado final? Número de átomos de elementos químicos no estado final. É o mesmo do produto, é o mesmo do reagente. Se eu tenho 8 átomos de hidrogênio, eu vou ter que ter 8 átomos de hidrogênio do outro lado. Se eu tenho 4 átomos de oxigênio desse lado, eu tenho que ter 4 átomos de oxigênio desse lado. Aí eu configuro uma reação química, olha só. H2 mais O2, H2 mais O2 vai me dar H2O. Está balanceada essa equação? Não. Se eu colocar que eu produzi 4 moléculas de água aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu estou dizendo aqui que eu tenho 8 átomos de hidrogênio desse lado. Eu tenho que ter 8 desse lado. Então, o que eu faço? Boto 4 ali. 8 hidrogênio, 8 hidrogênio. Está balanceado o hidrogênio. E agora, oxigênio. Eu tenho 2 desse lado. E desse lado eu só tenho 4. O que eu tenho que fazer? Botar um 2 aqui. 2 vezes 2, 4. 4 oxigênio. Tudo bem? Então, balanceamento de equação e colocar essas figurinhas agora em forma de átomos, a gente vai estar iniciando o estudo da química com vocês e é isso que vai vigorar daqui para frente. Tudo bem? Eu acho que agora acabou. Bons estudos, pessoal, e qualquer coisa estou à disposição. Um grande abraço. Tchau, tchau.